A gravidez indesejada pode causar muitos problemas, principalmente quando a mãe ainda é muito jovem. Mas os programas de prevenção do Ministério da Saúde estão trazendo bons resultados. Prova disso é a queda do número de adolescentes que se tornam mães no Brasil. Pesquisas revelam que a gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil. Os dados são do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Entre mães de 10 a 19 anos, a redução foi de 661.290 nascidos vivos em 2004 para 546.529 em 2015. O Nordeste e o Sudeste, ambas com 32%, são as regiões com maior concentração de filhos de mães adolescentes. Em seguida está o Norte, com 14%, e o Sul, com 11%. Já o Centro-Oeste fica em último lugar, com 8%. Em todo o Brasil, 18% dos 3 milhões de nascidos vivos são filhos de mães adolescentes. Além disso, 66% dessas gravidezes não foram planejadas. De acordo com o Ministério da Saúde, existe um programa que oferece mais informações e garante mais acesso a métodos contraceptivos, com a distribuição de pílula anticoncepcional e de emergência, DIU de cobre, diafragma e preservativos femininos e masculinos. Outra iniciativa é a distribuição da caderneta de saúde de adolescentes, que contém orientações com linguagem simplificada e faz parte das políticas de educação em saúde e ações para o planejamento reprodutivo. O objetivo é reduzir ainda mais o número de adolescentes brasileiras que engravidam sem planejamento. Capati, a nossa matéria aí mostrou que o número de adolescentes que ficam grávidos no Brasil tem diminuído, mas ainda é um problema social. E a gente fala um problema social porque tem uma influência em vários setores, né? Você tem aí questões que vão inflacionar, por exemplo, o atendimento no Sistema Único de Saúde. Você tem também questões de evasão escolar, porque normalmente a menina acaba tendo que abandonar os estudos para cuidar do filho. Você tem aquele outro fenômeno que é o aglomeramento, né? Então, as famílias que acabam vivendo na mesma casa, porque a mãe e o pai da adolescente continuam com ela dentro. Quem sabe o pai da criança vai viver junto por falta, às vezes, de condição financeira para tocar a vida com a família agora constituída. E tudo isso tem um impacto econômico também para a própria sociedade. Sim, com certeza isso acaba afetando a família mais diretamente, que está abrigando, logicamente, continuando a abrigar a adolescente, né? E muitas vezes com o próprio pai em conjunto, que também acaba, vamos dizer, demandando aí mais recurso, mais despesa, né? De forma que é preciso muita colaboração, né, nessas situações. Sim. De forma a, vamos dizer, resolver o problema e, num momento oportuno, que consiga voltar para o mercado de trabalho, ter uma estrutura familiar um pouco mais independente, né? Sim. Então... A gente passa por um momento, o Capati, eu toquei no ponto da evasão escolar e a gente extrapola isso de evasão escolar, mudando até um pouco de assunto aqui no foco da gravidez na adolescência, mas o impacto da falta de educação, da educação formal, acadêmica e propriamente até da qualificação profissional, porque você estava me falando sobre dados, inclusive, da redução do acesso de universitários ao FIES e como isso traz impactos para a economia, porque a gente já está num país de baixa qualificação profissional, de mão de obra capacitada, quer dizer, você tem indústrias que precisam de qualificação e você não tem um trabalhador qualificado. Então, juntando tudo isso, a gente tem uma perspectiva bastante negativa com relação à própria condição de salários, de aumento salarial, de condição de uma mão de obra preparada para o mercado. Tudo isso faz muita diferença, não é? Sim, acaba afetando, por exemplo, a própria falta de financiamento estudantil, né? Gera a partir de algumas modificações que houveram, gera uma redução no engajamento escolar, né? Gerando impossibilidade daqueles alunos que vinham cursando e têm dificuldade frente aos seus orçamentos familiares, né? Então, acaba
acaba adiando um pouco essa condição, o que não é bom para ninguém. Né? Não é bom para a sociedade, para o mais. próprio Exatamente. cidadão e para o país como um todo. Aí nesse caso é importante que o aluno que deixou a escola retorne rapidamente para não perder essa condição, né, de retomar. De melhoramento social.